Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e é um vídeo assim só de algumas ideias de um tipo de jogar RPG solo que eu tenho testado recentemente, já fazia isso desde sempre, mas que agora está me parecendo ainda mais interessante, que é jogar solo de forma tradicional. Como assim, né? No RPG solo fica bastante nebuloso onde começa o mestre, onde começa o jogador, onde termina o mestre, onde termina o jogador. Na verdade, nem faz muito sentido essas definições no RPG solo, porque você é o mestre jogador, né? Mas é uma coisa que é complexa se você for tentar classificar, né? E principalmente se você for tentar classificar tendo o RPG tradicional com mestres e jogadores como referência, porque é o RPG tradicional, né? Então não deixa de ser uma referência. Então, embora não faça sentido no RPG solo, você é o mestre, você é o jogador, na verdade você é uma outra coisa que é o mestre e o jogador e também não é, né? E é bem interessante, mas eu andei pensando, eu andei vendo uns documentários aí. Eu gosto muito eu não me interesso muito por game design, de discutir tudo mais, mas eu gosto muito de assistir no YouTube vídeos de pessoas famosas aí do mundo dos games, do board games, como é que é o processo criativo deles e, acima de tudo, como é que é o processo de botar a mão na massa até sair um jogo. Eu estava vendo um documentário recentemente falando do cara que fez o Pandemic, que é um cara que tinha tentado 1 zilhão de jogos, não tinha dado certo, aí ele fez o Pandemic e hoje o cara ele vive e viaja o mundo inteiro por causa do Pandemic. Né? Tipo, o cara falou que mudou a vida dele, que hoje tudo que ele tem é por causa do Pandemic. E estava mostrando ele criando alguns suplementos, ele comentando como é que foi. E aí ele estava falando do período de testes, que logicamente quando ele cria, tem o período que ele leva para outras pessoas, ele tem os playtesters dele, que começaram como amigos, mas hoje em dia até playtesters pago ele tem, mas que tem um primeiro momento em que ele testa sozinho aquelas mecânicas, mesmo não tendo mecânicas para solo. Ele testa utilizando as mecânicas oficiais do jogo, fazendo todas as partes. E isso me lembrou uma conversa que eu tive com o Marcelo Colar, né, que é muito fã de board game, wargame, entende muito disso. E também indo um pouquinho de card game, que o Marcelo falou que ele gosta muito de jogar esses jogos solo, só que não criando técnicas e regras para jogar solo, simplesmente fazendo todas as vezes e tentando ser o melhor dentro de cada papel, né, de cada um que você está fazendo. Eu sei que tem muita gente que joga board game assim, e recentemente eu descobri que jogar card game solo assim, né, você pega 2 decks e você faz um deck contra o outro, fazendo os 2 papéis, e sempre tentando fazer o melhor, a melhor jogada para os dois. E eu sei que tem muito jogador profissional de Magic que acaba fazendo isso, e o pessoal do xadrez faz isso também, né? Esses grandes mestres do xadrez, eles montam lá e eles ficam analisando, fazendo as 2 jogadas e vendo de cada lado qual seria o movimento mais lógico, o movimento mais desafiador, e aí eles fazem aquilo que é mais desafiador para tentar descobrir como eles sairiam daquele lance desafiador. E aí eu comecei a pensar, bom, isso no RPG seria bem interessante. E aí é uma coisa que eu tenho feito já há muito tempo, mas agora ela está mais clara na minha mente, que é jogar o RPG solo dentro de um formato mais tradicional. Então realmente deixando momentos separados entre mestre e jogador. É novidade? Não. Se você for ver o meu gameplay do Velocipastor, ele foi feito dessa forma. Mas é gravado, é muito complicado. Aquilo que é gravado é diferente. Né? Gravar, você está sempre preocupado se você está falando muito né, eu sei que eu falo muito né, então tem várias preocupações que acabam tirando um pouquinho a concentração do jogo e esses momentos. Então quando você não está gravando, você não está com a preocupação de criar um conteúdo que precisa ser um pouco mais claro para ser absorvido, fica mais imersivo. Então eu tenho feito alguns experimentos nesse sentido, de separar
o mestre do jogador e o momento do mestre do jogador, que não é uma ideia minha, isso já está no RPG Solo, que um dos métodos mais clássicos de jogar de RPG Solo é um que chama Nine Questions, e o Nine Questions ele trabalha com isso. São 9 perguntas que você vai, que na verdade essas perguntas elas traçam o arco narrativo da sua aventura e que ele divide. Então primeiro você tem a parte do mestre, depois do jogador, depois do mestre, depois do jogador. Então ele vai alternando. E eu sempre gostei muito, mas eu fiz pouco uso do Nine Questions. Então recentemente eu voltei para ele. Eu não curto muito as perguntas, assim, eu confesso para vocês que eu não me identifiquei tanto assim com as perguntas, mas o método em si, a forma como cada pergunta é trabalhada, eu gostei muito. E aí eu descobri que realmente eu não gostava muito das perguntas, mas o método em si eu achei bem legal, e é uma coisa que eu tenho feito com excelentes resultados. Então, primeiro, eu me coloco como mestre em que eu estabeleço a situação. Aí eu taco a bola pro Tarcísio jogador. E aí o jogador, né, os meus personagens, eu coloco ele dentro daquela situação dada. Quando o jogador ele atua, que precisa de uma resposta, né, eu volto pro mestre. Não quer dizer que eu vou ser arbitrário, eu posso usar oráculos, posso fazer perguntas, só que enquanto eu tô fazendo coisas que vão além do personagem, eu realmente me coloco como mestre. Então, isso eu sei que tem muita gente que vai achar isso como um retrocesso do RPG Solo. Pô, o RPG Solo conseguiu tanto tirar, né, essa questão da figura do mestre, para que colocar isso de novo? Gente, eu estou falando disso que é só uma forma de jogar dentre todas as outras. Não estou falando para você só jogar assim daqui para frente, né? Eu jogo o RPG Solo de várias formas diferentes, eu não tenho uma que eu sou apegado. Então essa é só mais uma delas, tá? Mas é interessante porque eu gosto de falar isso, né, que em nenhum momento eu quero abolir o RPG tradicional. Recentemente eu fiz até um vídeo falando sobre mestrar para um jogador só, que independente do número para quem eu estou mestrando, é uma forma tradicional de se jogar RPG. Então, tem dado excelentes resultados. Tem dado excelentes resultados por quê? Porque eu sigo isso. Enquanto mestre, eu sempre tento colocar aquilo que é mais lógico naquela cena, sempre aquilo que vai ser mais desafiador dentro do cenário dado, né? E sempre tentando utilizar os oráculos para colocar algum elemento novo em cada interferência do mestre. Então recomendo muito isso. Para quem não conhece, dê uma olhada aí no Nine Questions, tem a tradução, né, os 9 questões, 9 Qs, né, geralmente é assim, que explica melhor esse formato e que é uma possibilidade. Assim, eu não tenho visto tanto o pessoal comentar, não sei se o pessoal não joga assim ou simplesmente não tem falado, não tem gravado, mas recentemente eu tenho feito isso, principalmente aqueles mapas que eu mostrei recentemente, que o próprio mapa acaba funcionando como mestre, que ele deixa claro onde é que está cada coisa, aí eu só uso alguns oráculos para decidir os eventos, né? E tem sido bem divertido. Lembra muito esse pessoal que joga, que testa o xadrez e tudo mais, né? E é isso. Só para levantar que é uma possibilidade, que é o que eu chamaria de jogar RPG Solo da forma mais tradicional, pontuando quando você é o mestre, quando você é o jogador. Inclusive, eu até, para não me esquecer, eu até coloco um dado do meu lado, quando ele está mostrando o 1, eu estou atuando como mestre, e quando eu estou mostrando o 6, é o jogador. Então fica alternando aqui, eu bato lá, eu sei até onde vai e fico fazendo esses momentos. Eu sei que tem muita gente que não curte, mas assim, só para dizer que eu tenho feito isso algumas vezes e tem sido uma experiência bem interessante.